Saudações, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo à nossa aula de exercícios. Hoje nós vamos fazer exercícios relacionados com conjuntos numéricos, mais especificamente conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Eles vão ser os temas dos exercícios que a gente vai fazer hoje. São um total, acho que são 5 exercícios, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas. Primeiro exercício, sendo n o conjunto dos naturais, que aqui ó, o zero está dentro dos naturais, a gente considera aqui no nosso contexto, aqui nos nossos estudos, o zero sempre a gente vai considerar como sendo um número natural. Escreva os seguintes conjuntos listando seus elementos. Então aqui ele deu para a gente aqui um conjunto A. Nessa representação aqui, descrevendo as características dos elementos desse conjunto e quer que a gente reescreva fazendo a lista dos elementos. Então aqui o A é igual a x igual a 2k, tal que k é natural. Já se acostuma bastante com essa notação aqui, com essa representação aqui desse conjunto A, porque ele é um conjunto muito famoso. Quem são o conjunto dos números x que podem ser escritos da forma 2 vezes k, onde k é um número natural? Quem? Exatamente, se você falou os números pares, você está completamente correto. Então esse aqui é o 0, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8, é o 10 e assim por diante. Então esse aqui, ó, conjunto dos números naturais pares. Legal, né? Então, ó, ao invés de a gente falar simplesmente conjunto dos pares ou ficar listando 0, 2, 4, 6, 8, 10, a gente pode reescrever esse conjunto dessa forma. X igual a 2k com k natural. É a forma mais comum de você encontrar a descrição desse conjunto, a descrição do conjunto dos inteiros, dos naturais pares. Então já guarda isso daqui, escreve isso aqui, deixa anotadinho essa representação aqui, porque ela é bem interessante. É bem interessante a gente, quando sempre bater o olho aqui, x igual a 2k com k natural, a gente já saber, opa, são os números pares. Inclusive, tem a representação também para os números naturais ímpares, que seria o quê? Vou deixar aqui do lado para você. Os ímpares são quem? São x igual a 2k mais 1, com k pertencente a natural. Esse é o conjunto dos números naturais ímpares. Então, 2k mais 1 fica ímpar. Aí outro conjunto aqui, x igual a k quadrado com k pertencente a natural. Se a gente for reescrever isso aqui, é só pegar todos os números naturais e ir elevando ao quadrado, né? 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, que é 16, e assim por diante. Você sabe me dizer algum outro nome específico para esse conjunto? Sabe? Quem sabe? Exatamente! Esse aqui é o conjunto dos... Repete aí para mim o nome que você falou. Dos quadrados perfeitos. Que se você não conhece o número dos quadrados perfeitos, quadrado perfeito, a gente chama um número de quadrado perfeito quando a gente tem ali um número natural, que a raiz dele é um número inteiro, é um número natural também. Ou de outra forma, dizendo de outra maneira, é um número que pode ser escrito da forma k ao quadrado com k pertencente aos naturais. Portanto, quando a gente escreve aqui o conjunto de x igual a k quadrado, a gente está justamente escrevendo o conjunto dos quadrados perfeitos. O conjunto que são os quadrados de algum número natural. Aqui a gente está pegando todos os naturais, elevando ao quadrado, então é o conjunto de todos os quadrados perfeitos. Tá? Então é legal reconhecer esses conjuntos aqui, legal se você souber o nome deles também. Aí a segunda questão, represente os conjuntos a seguir por meio de uma propriedade. Aqui ele está fazendo o jogo contrário. No anterior a gente pegou a propriedade e escreveu a lista dos elementos, aqui a gente vai pegar a lista dos elementos e escrever a propriedade. E aqui o primeiro conjunto, eu acho que eu já dei a resposta para você no exercício anterior, né? A igual a 1, 3, 5, 7... e assim por diante. Quem são esses conjuntos? Quem que é esse conjunto? Conjunto dos inteiros ímpares.
E aí a gente já escreveu ali em cima, né? Quem que é isso? São os x iguais a 2k mais 1. Os números x que podem ser escritos da forma 2k mais 1 com k pertencente aos naturais. São os números ímpares, né? E aqui o b. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. A gente percebe que o que está mudando, na verdade, é o denominador. O denominador está indo crescendo de 1 em 1. Como a gente pode escrever isso? X igual a 1 sobre n, né? Porque o 1 é o 1 sobre 1, depois é 1 sobre 2, depois é 1 sobre 3. Então esse n aqui a gente vai pedir que ele seja natural, certo? Certo? Nada errado, nada errado. Ah, você percebeu, né? Eu não posso dividir por qualquer natural. Eu preciso garantir que o n seja diferente de zero. Aí lembra lá na aula do conjunto dos naturais, a gente tem uma notação para falar do conjunto dos naturais sem o zero. É o n estrela. Então, temos aqui nossa representação. X igual a 1 sobre n, com n pertencente aos naturais, exceto o zero, os naturais não nulos. Certo? Beleza. Terceiro exercício, esse aqui é da UFAL. Eu gosto de trazer exercícios aqui, exercícios de vestibulares, para ver se a gente está aplicando bem, se a gente está ficando afiado mesmo no assunto. No universo dos naturais, então o conjunto universo aqui, a gente está falando dos números naturais, sejam A, o conjunto dos números pares, a gente já viu lá em cima uma representação para eles, B, o conjunto dos números múltiplos de 3, e C, o conjunto dos números múltiplos de 5. Determine os 10 menores números que pertencem ao conjunto B menos A união com C. Complicado, né? Parece complicado, mas a gente só precisa escrever aqui o que está acontecendo, quem que está participando dessa brincadeira. Bom, o A é o conjunto dos números pares, que a gente sabe escrever, ó, x igual a 2k com k natural. Porque, né, o nosso universo são os naturais aqui. O B é o conjunto dos números múltiplos de 3, que se você quiser escrever, você pode escrever dessa forma, 3k com k pertencente aos naturais. Todo número que escreve da forma 3k com k natural é um múltiplo de 3. É algum inteiro k multiplicado por 3. E o C são os múltiplos de 5. Que aqui talvez, não sei se vai ser interessante a gente escrever também a lista dos elementos, né? Aqui vão ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e vai embora. Aqui vai ser 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e vai embora. Aqui vai ser 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, vai embora. Aí eu quero saber os 10 menores números que pertencem ao conjunto B menos a união com C. A união com C vai ser quem? A união com C vai ser, eu pego os elementos do A junto com os elementos do B. Então vai ter lá o 0, tá lá, o 2, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 15, o 16 e por aí vai. Então todos os números pares e também todos os números múltiplos de 5 estão aqui nessa união. E o B está ali. Agora a gente tem que pegar o B e retirar qualquer elemento que faz parte ali do A união com C. Ou seja, a gente quer pegar todo número que é múltiplo de 3 menos aqueles que são pares ou múltiplos de 5. Por exemplo, o 0. O 0 é par, então o 0 é par, então ele não vai entrar. O 3 é ímpar e não é múltiplo de 5, ele pode ficar lá. O 6 é par, vai cair fora. O 9 é ímpar, não é múltiplo de 5. O 12 é par, o 15 é múltiplo de 5, também não vai entrar. O 18 é par, o 21 é ímpar e não é múltiplo de 5.
Bom, ele quer os 10 menores. 10 é muita coisa, né? Eu mudaria o enunciado para 3, mas você entendeu a lógica. Se você quiser aqui, você vai estender mais ali e vai procurar aí por múltiplos de 3 que não são pares e nem múltiplos de 5. Aqui eu não vou continuar, mas você pode continuar aqui, porque senão vai tomar muito tempo aqui da nossa aula, tá bom? Mas a ideia está fixa, a ideia está clara aqui, como que a gente vai encontrar esses números. O que ele está pedindo é, quero os números múltiplos de 3 que não são pares nem múltiplos de 5. O quarto exercício, esse da FUVEST, muito interessante, eu gosto desse tipo de exercício, faz a gente pensar. Se x e y são dois números inteiros estritamente positivos e consecutivos, qual dos números abaixo é necessariamente um inteiro ímpar? Aqui é aquela questão lá que a gente falou nas aulas de naturais e inteiros. O que são números consecutivos? São números que vêm um na sequência do outro. Então, o que a gente já pode concluir aqui? Se x e y são consecutivos, então a gente tem que ter que o y nada mais é do que x mais 1. Porque o consecutivo do x, o sucessor do x é x mais 1. Então a gente pode supor, né, que como ele fala que x e y são consecutivos, a gente pode assumir que o y é o sucessor do x. E aí a gente sabe que eles são inteiros e estritamente positivos. Então a gente sabe que tanto x é maior do que zero, quanto o y também é maior do que zero. Só que o y é x mais 1. Se o x já é positivo, o y é mais positivo ainda, né? Se é que a gente pode falar isso. Então beleza, quais desses números é necessariamente inteiro ímpar? Será que 2x mais 3y é um inteiro ímpar? Vamos ver. 2x mais 3y, eu vou substituir o y aqui. Vai ser 2x mais 3 vezes x mais 1. O que vai ser 2x mais 3x mais 3, que é igual a 5x mais 3. Será que isso aqui é sempre ímpar? Depende, né? Por quê? Se o x for par, 5 vezes x também vai ser par. Só que um número par mais um número ímpar, 3 é ímpar, né? Um número par mais um número ímpar vai ser ímpar. Só que se o x for ímpar, 5 vezes x vai ser ímpar. E o número ímpar mais um número ímpar dá par. Então isso aqui pode ser tanto ímpar quanto par. Então a A não é verdadeira. A A não procede. A B, 3x mais 2y. A B vai acontecer algo parecido, vamos ver. 3x mais 2y é igual a 3x mais 2x mais 2, que é igual a 5x mais 2. Que aí a mesma questão, 5x pode ser tanto ímpar quanto par. E quando eu for somar com um número par, isso pode resultar tanto no número ímpar quanto no número par. Não tenho como concluir. Isso aqui não necessariamente vai ser sempre ímpar. Agora a C, x vezes y mais 1. X vezes y mais 1 nada mais é do que x vezes x mais 1 mais 1. O que é x ao quadrado mais x mais 1. Será que isso aqui sempre vai ser par ou sempre vai ser ímpar? Se o x for par, x ao quadrado também é par. Vai ser um número par mais um número par mais um número ímpar. O resultado é um número ímpar. Se o x for ímpar, x ao quadrado também vai ser ímpar. X vai ser ímpar, número ímpar mais número ímpar, mais um número ímpar. Ímpar. Ímpar mais ímpar é par. Par mais ímpar é ímpar. Então isso aqui parece que é sim, sempre ímpar. Sempre ímpar. Mas aqui a gente tem uma forma ainda mais clara de identificar que esse número aqui realmente é sempre ímpar. É a seguinte: se o x e o y são números inteiros e consecutivos, então necessariamente um deles é par e o outro é ímpar. Necessariamente. Portanto, x vezes y sempre vai ser o produto de um par com um ímpar. E o produto de um par vezes um ímpar é sempre par. Portanto, x vezes y é sempre par.
o que implica que x vezes y mais 1 é sempre ímpar. Então, de fato, essa é a nossa alternativa correta, a alternativa C. Se a gente fosse ver aqui nas outras, a D, 2 vezes x vezes y mais 2. Como a gente argumentou, x vezes y é sempre par. Vezes 2, mais par ainda. Então, 2xy é par, mais um número par, isso aqui é sempre par. Então, isso daqui, ó, é um exemplo de um número que é sempre par. Então, não seria a resposta. E o x mais y mais 1, como a gente disse, o x e o y, um é par e o outro é ímpar. Então, x mais y é sempre a soma de um número par com um número ímpar. E isso vai ser sempre um número ímpar. Somando mais 1, esse daqui também é sempre par. E aqui o A e o B a gente pode ser tanto par quanto ímpar. Mas agora o que é garantido que sempre vai ser ímpar é x vezes y mais 1. Certo? Tranquilo? Legalzinho esse exercício, né? Faz a gente pensar. Agora o outro é da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Marque a alternativa incorreta. Esse aqui também é bem interessante para a gente analisar um pouco mais essas propriedades aqui de quando a gente está misturando esses números desses conjuntos numéricos para ver se vai ser racional, irracional, o que vai ser. Se x e y são números racionais, então x mais y é um número racional. Verdadeiro ou falso? Vamos pensar um pouco. Se x e y são números racionais, então x eu posso escrever como sendo um a sobre b, e o y eu posso escrever como sendo um c sobre d, com a, b, c, d, números inteiros, e os denominadores b e d diferentes de zero, certo? Se x e y são números inteiros, eu posso escrever dessa forma. Aí, se eu somar x mais y, isso vai ser a sobre b mais c sobre d. E quanto que é isso? A gente faz lá o denominador comum, essas coisas. Vai ser AD mais BC dividido por BD. Aí o que acontece? A, B, C, D são números inteiros. A vezes D mais B vezes C também vai ser inteiro. Então esse aqui é um número inteiro. B e D são números inteiros diferentes de zero. Portanto, o produto de B e D também é um número inteiro diferente de zero. Então isso aqui pertence aos inteiros diferentes de zero, inteiro estrela. Então isso aqui, o número final aqui, vai pertencer aos racionais. Então é verdadeiro. A soma de dois números racionais é um número racional. Essa aqui é verdadeira. Ele quer incorreta, então essa aqui é verdadeira, não é a que ele quer. Se x e y são números irracionais, então x mais y é um número irracional. Verdadeiro ou falso? Será? Porque se a soma de racionais dá racional, quem sabe a soma de irracionais também dá irracional? Será que é verdade? Será que não? Pensa mais um pouquinho. Vamos para C, depois a gente volta na B. Se x e y são números racionais, então x vezes y é um número racional. Verdadeiro ou falso? Então aqui ó, a gente concluiu a soma de racionais é racional. Uma propriedade interessante dos números racionais, você pode inclusive anotar aí para se lembrar mais tarde. E o produto, será que o produto também é? X vezes y, reaproveitando aqui o A, B, C, D, vai ser A sobre B vezes C sobre D. Isso aqui vai ser A vezes C dividido sobre B vezes D. A e C são inteiros, então o produto também é inteiro. B e D são inteiros não nulos, então o produto também é inteiro não nulo. Então isso aqui também é um número racional. Então a gente conclui, ó. Produto de racionais é racional. Qualquer outra. Se x é um número racional e y é um número irracional, então x mais y é um número irracional. Verdadeiro ou falso?
Vamos pensar um pouco. Suponha que x é um número racional, eu tenho lá um z, que é um número irracional. Certo? A gente quer saber se a soma vai ser irracional mesmo, né? Suponha que não. Suponha que a soma seja racional. Então, suponha que x mais z seja igual a um y racional. Certo? Então, vamos supor que deu racional. Só que aí, se eu isolar o z de um lado, z vai ser igual a y mais menos x. Bom, vamos concordar com uma coisa. Se x é racional, ele se escreve da forma a sobre b, menos x vai ser menos a sobre b, também é racional. Então, y mais menos x é a soma de dois números racionais, porque eu estou supondo que y é racional e menos x também é racional. Então, isso aqui pertence aos racionais. Só que o que aconteceu? Isso aqui é igual a z, e o z não é racional. Então isso aqui, ó, é absurdo. O que a gente está concluindo? A gente está demonstrando que, na verdade, isso não pode acontecer. A soma de um racional com um irracional não pode ser racional. Nunca acontece isso. É um absurdo. Se isso fosse verdade, a gente entraria numa contradição. Seria um absurdo. Portanto, x mais z pertence aos irracionais. Não pode ser racional. Então é verdadeiro. Aqui a gente demonstrou que a soma de racional com irracional é irracional. Então a D também é verdadeira. Aí então a B é a nossa única última possibilidade para ser a incorreta. Para mostrar que se eu pegar dois números irracionais, a soma sempre é irracional. Para mostrar que isso é mentira, basta eu encontrar dois números irracionais tais que quando eu somar eles vai dar um número racional. Eu só preciso encontrar um exemplo para mostrar que isso aqui é mentira. E sabe um exemplo que é muito simples da gente pegar? Pega, por exemplo, o raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, como a gente discutiu. Outro número irracional é o oposto do raiz de 2, que é o menos raiz de 2. Então, se eu pegar o raiz de 2 e somar com o oposto dele, o menos raiz de 2, é a soma de dois números irracionais, mas o resultado dá quanto? 0. E o 0 é racional. Portanto, essa é a nossa alternativa incorreta. A soma de números irracionais nem sempre vai ser irracional. Pode ser irracional? Pode. Se eu pegar, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, isso é irracional. Mas agora, se eu pegar raiz de 3 menos raiz de 3, soma de dois irracionais que dá racional. Ou então outro caso, né? Raiz de 2 mais 5 menos raiz de 2. A gente acabou de ver que se eu pegar um número racional e juntar com um irracional, dá irracional. Então isso daqui, ó, é a soma de dois números irracionais. Isso aqui dá quanto? 5. Um número racional. Então essa aqui é bem falsa mesmo. Certo, essas foram as questões aí sobre conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Espero que você tenha gostado dessa discussão, desses exercícios. Deu pra gente aproveitar bastante, discutir bastantes conceitos relacionados com esses conjuntos. Mas ainda tem mais conjuntos numéricos pela frente. Aí na próxima semana a gente vai entrar ali e conversar sobre os reais, que é aí justamente considerar a reta inteira, trabalhar com esse conjunto de uma maneira mais completa. E a gente vai falar sobre intervalos de números reais, que vão ser subconjuntos da reta ali. Também vamos continuar falando sobre intersecção, união, diferença entre esses conjuntos numéricos. Vai ser uma semana bem interessante para a gente discutir. Então, estuda aí o que já passou nessa semana. Se você ainda não viu as aulas anteriores, recomendo que dê uma olhada lá para ir fixando, deixar esses conteúdos mais fixos aí na sua memória, para a semana que vem a gente pegar com tudo aí os números reais, tá bom? Vou ficando por aqui e vejo você então na próxima aula. Tchau, tchau!